mundo sombrio da justiça, onde as linhas entre a razão e a insanidade se dissipam, um grupo de mulheres destemidas enfrenta o veredito final. Hoje, testemunharemos a força, a resiliência e a intensidade de suas reações à sentença que mudará suas vidas para sempre. Desta vez, o Tribunal do Crime foi comandado por uma mulher de 32 anos. Ela é mãe de 3 filhos, mas fria, audaciosa e sanguinária. Uma matadora com codinome de guerreiro indígena. Teve esse apelido de Emanoma, pelo que eu entendi a senhora dizendo. Sim, há mais de 5 anos atrás. Há mais de 5 anos atrás. Isso, e não é Emanoma, é Emanoma Xeraá. Tá. Esse tem um significado, esse... Ele é tupi-guarani. Emanoma Xeraá. Em tupi quer dizer morra já, meu camarada. É o apelido de Pamela Almeida Ribeiro, de 32 anos, mãe de 3 filhos. Ela é maliciosa, petulante e criminosa. A senhora quer responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio? Responderei aquelas a qual eu achar necessárias. Ela afronta a promotora de justiça dentro do tribunal. E isso passa que eu seria essa Emanoma atual, pelo qual fato? Eu quero saber, não é a senhora que vai perguntar para mim, eu quero saber se é a senhora ou não. Não, não sou. Não é a senhora? Não. Pamela foi condenada por participar, com outros 13 comparsas, de mais um bárbaro episódio do Tribunal do Crime, na impiedosa corte do primeiro comando da capital, PCC. Emanoma teve um papel de destaque comandando a decapitação da vítima. Ele foi decapitado vivo. O crime, que foi narrado pelo celular pelo bando de Emanoma durante o júri, chefiado de dentro dos presídios. E a cabeça da vítima? Não tive coragem de pegar. Deixou lá no quarto? Não tive coragem de pegar. A Cachoeira do Céu, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi aqui que um banhista encontrou o corpo de José Carlos Louveira, o Coroa. Os investigadores não tiveram dúvida. O ato sanguinário é marca registrada de organizações criminosas, o ponto final de traidores da facção. Enquanto jovens se divertiram com drogas e bebidas na casa, nos fundos aconteceu o julgamento, a condenação de José Carlos, o Coroa. Não ouviu nada, grito, pedido de socorro? Não, porque tinha barulho de som. O som você ouvia? O som eu ouvia. A música, os funk. Quando uma droga acabou, eu fui até a casa do fundo. Já não tinha barulho nenhum mais. Eu fui para ver se eu conseguia até mais dinheiro. Quando eu me deparei só com o defunto no chão. Da vítima. Emanoma e os outros 13 comparsas estão presos e foram condenados por organização criminosa, cárcere privado, sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Somente Emanoma foi condenada a 28 anos e 10 meses de cadeia. Testemunhamos uma reviravolta bizarra no tribunal, revelando uma máscara diferente de comportamento. Hoje, o juiz Robert J. James preside o julgamento de Sahara Tebrezi Fakir, uma mulher de 32 anos que invadiu a casa de um empresário de 66 anos, marido, pai e avô, atacando-o fatalmente. Sahara T. Fakir foi acusada em tribunal do homicídio em primeiro grau de Jerry Wheeler, de 66 anos. Sahara foi localizada e detida há cerca de um mês após cometer o terrível crime. Logo após, ela compareceu ao tribunal para sua primeira aparição, a fim de ser informada sobre seus direitos e para que as acusações contra ela fossem lidas. E começou de maneira muito bizarra, falando sobre um comportamento digno dos piores exemplos de comportamento egoísta. Você está sendo acusada pelo assassinato de Jerry Franklin Wheeler. Você compreende isso? No tribunal maçônico, eu compreendo. Eu entendo que este tribunal é um tribunal amaldiçoado. Eu entendo isso.
Ok. E se você estiver me julgando e não teme a Deus, Allah terá a sua vingança sobre você e todos os outros aqui que não temem a Deus. Eu entendo isso. Todos no tribunal estavam perplexos, enquanto ela continuava a dizer coisas estranhas em resposta às perguntas feitas pelo juiz. No entanto, o juiz permaneceu calmo e imperturbável, continuando a responder às suas perguntas. Quando lhe disseram que ela poderia solicitar um advogado no escritório do defensor público, ela rejeitou o conselho e exigiu ser libertada. Bem, se você não puder contratar um advogado, então pode solicitar à Defensoria Pública a nomeação de um, sem nenhum custo para você. Eu quero dizer o que disse. Estou apenas tentando informar sobre seus direitos. Agora é melhor que eu seja liberada deste tribunal maçônico. Ela continuou a se referir ao tribunal como maligno e chamou outras pessoas de incrédulas, dizendo que algum tipo de punição e vingança seria aplicado a elas. Ela até se referiu a Allah como seu advogado e disse que ele a defenderia falando através dela. Você tem um advogado? Allah é meu advogado agora. Ele está falando através de mim. Você vai conseguir um advogado? Allah é meu advogado agora, e se você não me liberar, Allah terá sua vingança sobre você, assim como fez em 2009. É suspeito que ela estivesse se referindo a um incidente em 2009, quando teve uma altercação com seu oficial de condicional e ameaçou cortar a garganta do oficial de condicional, ameaçou matar um delegado e destruiu propriedade da prisão. Mas o juiz continua. O grande júri se reunirá e determinará se deve ou não prosseguir com este caso. Você compreende isso? Se eles não acreditarem, é melhor que não prossigam. O juiz também a informou de que ela não teria direito à fiança, e ela repetidamente perguntou o porquê, demonstrando uma atitude desafiadora. Sahara T-Breeze foi condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, em uma instituição correcional para mulheres. Agora, adentramos em um novo caso. Aqui vamos ver Diana Lovejoy, que está sendo julgada por conspiração por querer matar seu ex-marido, Greg Mulvihill. O juiz Sim von Kalinowski preside o caso. Diana Lovejoy, de 45 anos, foi acusada em tribunal de conspiração para cometer assassinato. No tribunal, Diana Lovejoy não demonstrou emoções, mesmo quando seu ex-marido testemunhou sobre os eventos angustiantes que ocorreram quando ele foi atraído para uma armadilha mortal por sua esposa e um cúmplice, seu instrutor de tiro. Antes do crime, Diana havia denunciado aos serviços de proteção à criança que seu marido a havia agredido sexualmente e que ela suspeitava que ele estava agredindo o filho de 3 anos deles. Isso foi discutido no tribunal, mas as evidências mostraram que o caso foi considerado falso. Ele teve que passar por inúmeras avaliações psicológicas. Ele precisou consultar um psiquiatra, um psicólogo e um terapeuta sexual. A conclusão unânime foi que isso foi inventado e que ele não havia molestado esse menino. A verdade é que Diana simplesmente queria ser a pessoa que sairia do divórcio com tudo. Ela não queria pagar a Greg, seu ex-marido, sua parte de 12 mil em uma casa que eles possuíam em conjunto, e também não queria compartilhar a guarda de seu único filho. Portanto, ela decidiu que eliminá-lo era a melhor opção. No entanto, ela continuou negando isso com seu cúmplice, McDavid Jr., também afirmando que, se realmente quisesse matar Greg, ele já estaria morto. Disparei 6 tiros para o alto. E assim que começaram a correr, parei de atirar. Felizmente, Greg não estava sozinho quando o tiroteio ocorreu. Ele estava com um amigo que imediatamente chamou o resgate de emergência. Em pouco tempo, ele estava sendo examinado por médicos que perceberam que a bala havia apenas passado raspando seu coração. Se a bala tivesse atingido um pouco mais perto, Greg Mulvihill estaria morto. A patrulha da polícia permaneceu no local, temendo que houvesse um atirador aleatório à procura de mais vítimas até que soubessem qual era a situação real. Foi descoberto que Diana havia pago R$1.000 a McDavid para atirar em seu marido.
Ele o atraiu para a área, dizendo que tinha algumas informações que poderiam ser úteis para ajudá-lo a resolver os conflitos em seu caso de divórcio e obter tudo a que tinha direito. Mas quando Greg chegou, McDavid já estava em algum lugar no mato com a arma montada e pronta para disparar. Quando Greg e seu amigo o avistaram, já era tarde demais. Tiros foram disparados e Greg Mulvey Hill foi gravemente atingido. Enquanto ligavam para o 911, Greg perdeu a consciência. Enquanto o juiz lia a sentença de 26 anos, Diana Lovejoy olhou para seu advogado em choque e então desmaiou em sua cadeira, enquanto sua família começava a gritar pedindo ajuda. A sala do tribunal foi imediatamente esvaziada e os socorristas de emergência examinaram Diana antes de ela ser retirada em uma maca para ser levada ao hospital. Diana Lovejoy passará os próximos 26 anos na prisão. Estamos prestes a testemunhar uma audiência que deveria ser normal, mas que se transformou em algo insano. A senhora Yang e seu marido, o Sr. Hang, estavam em um tribunal no sul da China, enfrentando uma batalha legal contra a mãe do Sr. Hang. Ela havia emprestado dinheiro ao casal para o casamento deles, mas agora, com o casal passando por um divórcio, ela estava preocupada em ser ressarcida. No meio da audiência, as tensões se intensificam. A senhora Yang e sua futura ex-sogra se envolvem em uma acalorada discussão. O Sr. Hang não gostou da maneira como sua futura ex-esposa falou com sua mãe e fez isso saber. No entanto, a situação rapidamente se transforma em caos. O que começou como uma discussão verbal se transformou em uma briga física. Em meio à confusão, a senhora Yang direciona sua raiva para sua sogra e a agride na cabeça. Isso enfurece o marido, que revida com violência. Lutando para manter a ordem sozinho, um oficial do tribunal tenta manter os três separados. Ele consegue conter o Sr. Hang, mas a troca de violência continua entre a senhora Yang e sua sogra. Eventualmente, os oficiais conseguem interromper a briga com a chegada da polícia. À medida que as coisas aparentemente se acalmam, o oficial do tribunal deixa escapar um riso exasperado. Não é todo dia que se testemunha tanto drama em um tribunal. Tanto a mãe quanto o filho são detidos e acusados de agressão. Vamos entrar agora nesse caso, que ela parece lamentar profundamente por tudo o que fez. No hospital, Darla Jackson foi acusada em tribunal do homicídio em primeiro grau do chefe de primeiro nível da Marinha, Zach Buob, de 39 anos. Darla Jackson foi vista no tribunal com a cabeça baixa e em lágrimas quando foi acusada. Ela continuou a tremer e a chorar à medida que o processo prosseguia. Darla disse que lamentava profundamente tudo o que havia acontecido e que terminou mal para todos os envolvidos. A mãe de um filho estava dirigindo um Nissan Altima quando se envolveu em uma briga com Zach Buob, que estava em uma motocicleta, após fazer gestos com as mãos para ela e chutar o lado de seu carro. Darla começou a persegui-lo e, eventualmente, o atingiu por trás a alta velocidade. Ela disse que nunca teve a intenção de machucá-lo e apenas queria anotar os detalhes da placa do veículo, mas algumas testemunhas oculares acreditam que foi intencional. No entanto, seu advogado de defesa, Stephen Klein, discordou. Ela sente muito, ela está muito assustada, ela está muito chateada, ela está muito traumatizada. No local do acidente, vários carros pararam ao longo da rodovia para avaliar os danos causados e prestar assistência à vítima, mesmo enquanto os primeiros socorristas tentavam salvar a vida de Zach. Testemunhas confirmaram que Darla estava perseguindo a vítima, que estava na frente em uma motocicleta, antes que o acidente fatal ocorresse. Este vídeo de um celular de um passageiro, capturado minutos antes do acidente, confirmou os relatos das testemunhas. Darla estava em perseguição quente à motocicleta antes de colidir com ela por trás. Como você descreveria o comportamento do Altima na sua percepção? Bastante agressiva. E isso foi do começo ao fim ou apenas em alguns pontos?
Sim, do começo ao fim. Uma testemunha no local do incidente foi interrogada e prestou depoimento no tribunal. Isso é o que ele tinha a dizer. Alguém chegou e estava segurando a cabeça dele. Alguém segurava um ferimento na perna dele. E então disseram que ele parou de respirar. Então alguém começou a fazer a RCP. Eu acho que eu chamaria isso de um pouco histérico. Ela estava dizendo, eu não quis fazer isso. Eu só estava tentando conseguir as informações dele. Enquanto isso, uma multidão de motociclistas estava presente do lado de fora do tribunal, protestando contra o incidente e pedindo por justiça para Zack Bob. A família de Zack Bob também falou com paixão sobre seu ente querido perdido e pediu que o tribunal impusesse a pena máxima pelo crime. Após a sentença, o pai de Zack Bob comentou que não acreditava que a justiça havia sido feita, pois o juiz anunciou uma sentença de 6 anos. Darla Jackson irrompeu em lágrimas, soluçando alto, tremendo e se curvando enquanto a sentença era lida. O juiz afirmou que não havia evidência suficiente para provar que ela havia atropelado Zack intencionalmente, mas acreditou que ela ainda merecia passar algum tempo na prisão por suas ações. Ela foi condenada a 6 anos em uma prisão feminina.